Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar um pouco de predicado, que nós já havíamos falado sobre ele no começo das aulas remotas, quando estudamos sujeito, né? Nós falamos que sujeito é de quem a gente fala e predicado é aquilo que a gente fala do sujeito, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar unicamente predicado. Então, vamos relembrar o que seria o predicado. O predicado é o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Olha o exemplo aí. Jardineiros diplomados regam flores. Quem é o sujeito? Jardineiros diplomados. E o que é que eu estou falando dos jardineiros? Que eles regam flores. Então, regam flores é predicado, certo? Olha o segundo exemplo. A luz da tua poesia é triste. E quem é que eu estou falando? A luz da tua poesia. Então, isso é o meu sujeito. E o que é que eu estou falando dela? Que é triste. Então, é triste é o predicado. Então, o que eu falo do sujeito é sempre o meu predicado. Os predicados, eles são divididos em três tipos: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Hoje vamos trabalhar somente predicado nominal, certo? O predicado nominal, ele é composto sempre pelo verbo de ligação, que alguns vocês vão encontrar o nome de copulativo ou não nocional. Que são os verbos de ligação? São verbos que ligam o sujeito a uma qualidade, uma característica do sujeito. Por isso que ele recebe o nome de verbo de ligação, certo? E esse verbo de ligação, ele funciona como um acessório a mais apenas para fazer essa ligação. Olha o exemplo aí. O dia foi ótimo hoje. Quem é o sujeito? O dia. Ótimo é uma qualidade, uma característica do sujeito. Então, ótimo é um predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. E o verbo foi está fazendo a função de ligar o sujeito ao predicativo. Então, nesse caso, ele é um verbo de ligação. Olha aí, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o predicado nominal. Predicado nominal possui um verbo de estado, que é esse verbo de ligação, tá? Ou copulativo ou não nocional. É a mesma coisa. Quem são esses verbos de ligação normalmente? É o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O verbo é estar, o verbo é permanecer, o verbo ficar, o verbo continuar, o verbo parecer, o verbo tornar-se, o verbo andar, viver e virar. São um dos verbos de ligação. Esse que eu coloquei aí, tá? É aquele cujo núcleo, então, o predicado nominal tem como núcleo, ou seja, base mais importante do predicado nominal, o predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito que vem após o verbo. Olha o exemplo aí. Ela está feliz. Quem é o sujeito? Ela. Feliz é uma característica de quem? Do sujeito. E quem está ligando ele a feliz? É o verbo estava. Então, o verbo estava é um verbo de ligação. Continuando aí. Predicativo. O que é predicativo? Predicativo é a palavra que completa um verbo de ligação e funciona como uma característica, porém localiza-se dentro do predicado. Então, olha aí, Ana está realmente feliz hoje. Quem é o sujeito? Ana. Qual é o estado dela? Como ela se encontra? Feliz. Então, feliz é um predicativo do sujeito. E quem é o verbo que faz essa ligação de Ana a feliz? O verbo estar, que é um verbo de ligação. Certo? Então, predicativo é uma característica do sujeito que vem após o verbo de ligação e está dentro do predicado. E quando isso acontece, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Predicativo, olhem só os exemplos aqui. O predicativo pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, um numeral, um pronome ou um substantivo. Olha aí, ela estava bem. Bem é característica de quem? Dela. Então, é predicativo do sujeito, então o predicado vai ser nominal. Antônia parecia compreensiva. Predicado nominal, porque tem verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Eu sou o terceiro da fila. O terceiro da fila, predicativo do sujeito. Sou é verbo de ligação, então novamente eu tenho predicado nominal. O chefe aqui sou eu, novamente predicado nominal, porque eu é característica do chefe. Tá? Aquele homem ficou uma porta, é o modo como ele se encontrava, duro, parado ali, sem expressão. Então, na verdade, também assume a função de característica. Então, também é predicativo do sujeito, e nesse caso, o predicado é nominal.
Relembrando, para identificar um verbo de ligação, a dica é retirá-lo de uma frase ou de uma oração. Geralmente, se a frase continuar com o sentido básico, o verbo será classificado como verbo de ligação. Afinal, o verbo de ligação é um vocábulo, ou seja, uma palavra, que apenas conecta o sujeito ao predicativo. Então, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Carlos ficou aliviado com a notícia. Ao retirarmos o verbo de ligação, teríamos Carlos aliviado com a notícia. Então, Carlos ficou aliviado com a notícia. Nesse caso, ficou é verbo de ligação, certo? Então, o verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. E toda vida que eu tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. E o núcleo dele é o predicativo do sujeito. Professora, é muita informação. Vamos lá para os exemplos. Este livro é muito bom. Quem é o sujeito? Este livro. Quem é o predicado? É muito bom. O que é muito bom? O livro. Então, muito bom é a característica do livro. Então, muito bom é um predicativo do sujeito. E quem está fazendo essa ligação entre este livro e muito bom é o verbo de ligação é. Então, nesse caso, é muito bom é predicado nominal. Olha outro exemplo. O advogado permaneceu calado. Quem é o sujeito? O advogado. Quem é o predicado? Permaneceu calado. Quem é que estava calado? É característica de quem? Do advogado. Então, calado é um predicativo do sujeito. E quem é que liga advogado a calado? O verbo de ligação. Então, nesse caso, permaneceu calado é predicado nominal. Porque tem verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Mais exemplos para a gente fechar. O homem era japonês. Quem é o sujeito? O homem. Quem é que é japonês? O homem. Então, japonês é característica do sujeito, recebe nome de predicativo do sujeito. E quem está fazendo essa função de ligar o homem a japonês é o verbo era, que é verbo de ligação. Então, eu vou ter um predicado nominal aí. Ele estava cansado. Quem é o sujeito? Ele. Quem é que estava cansado? Ele, característica dele. Então, é predicativo do sujeito. E quem é o verbo que está ligando cansado a ele? Estava, que é verbo de ligação. Então, nesse caso, eu também tenho um predicado nominal. Joaquim virou rei. Quem é que é rei? Joaquim. Então, rei é característica de Joaquim. Então, rei é predicativo do sujeito. Joaquim é o sujeito. Quem está ligando Joaquim a rei é o verbo virou, que é verbo de ligação. Então, também tem um predicado nominal, tá certo? Então, toda vida que eu tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado vai ser nominal. E o núcleo dele é o predicativo do sujeito, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco da explicação. Beijo.